Meus irmãos, abra vossas Bíblias. E em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segunda Coríntios, aqui fala o bom perfume de Cristo. Será que nós cristãos, em todo lugar que nós estamos andando, nós estamos cheirando Cristo? É a graça de Deus que faz nós triunfar a fragrância de Cristo. Página 1254. Vou algumas passagens e vocês não precisam acompanhar. Mas vamos começar aqui. Então, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então diz assim: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. E por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Olha bem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, os que perdem, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E, para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém. Então nós vemos aqui que ele fala que nós cristãos somos o bom perfume de Cristo. Nós devemos levar o bom perfume de Cristo, o cheiro triunfante, né? O cristão deve triunfar só quando estamos completamente exercendo a fé em Jesus Cristo. Quando nós estamos com a fé em Jesus, quando nós estamos agradando Ele, bem pertinho dEle, então vamos dar liberdade ao Espírito Santo para operar em nossas vidas. E proporciona a vitória. Então depende de nós. A salvação não depende de nós, mas a vitória depende de nós, do nosso esforço, do nosso estar mais unido com Cristo. Falar por meio de nós, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, a pregação, o perfume, o cheiro, o aroma. Antes de nós continuar, levamos em 1 Coríntios 1:23. 1 Coríntios 1:23, nós voltamos aqui. 1 Coríntios
1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, nós vemos aqui que o fundamento da palavra de Deus está posta na cruz, que ao fundamento da palavra de Deus, o fundamento da salvação, o alicerce da salvação está em Cristo Jesus, porque ele morreu na cruz. O nosso fundamento não está em nós mesmos, nas nossas obras. O fundamento não está na igreja, ou a igreja que está fundada, alicerçada em Cristo Jesus. Quem que está no alicerce? Começando, falando de pedras vivas, os apóstolos. De lá, dos apóstolos que começou, onde Cristo fundou a igreja. É ele que fundou, mais ninguém funda a igreja. O homem, ele organiza a igreja sobre o fundamento. O fundamento já está posto. Então nós vamos construindo sobre o fundamento. Então Jesus, ele é ele que fundou. Então começou lá com os apóstolos. E nós vamos construindo em cima. Aí ele fala, mas isto é escândalo para os judeus. A cruz é escândalo para os judeus. Foi lá que os judeus tropeçaram. Na pedra. Jesus foi a pedra de tropeço. Tropeçou e caíram. E não levantaram mais. Quando você tropeça numa pedra, você cai. Mas no caso deles, ou qualquer um que tropeçar, Cristo ele é a pedra da esquina. Muitas religiões estão tropeçando na pedra, estão caiu, não levanta, porque passou por cima dela. E loucura para os gregos, porque resultava em dificuldades a ambos em aceitar como Deus a um homem morto, pendurado na cruz. Então quer dizer que era loucura para eles olhar um homem morto na cruz, sem reação alguma. Um homem que fez tanto milagre, curou muita gente, aleijados, cegos, ressuscitou mortos, fez pessoa deficiente andar, mas morreu, prenderam ele, pegaram ele morto na cruz, no meio de dois malfeitores. Imagina só a cena. Eles olharam, um morto vai salvar? Viu ele pendurado na cruz, mas porque isso era Cristo para eles, como qualquer outro. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu por eles, para eles também, e para todo mundo que vinha. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, aqueles que aceitam a Cristo, aceitam o chamado, já que toda a humanidade, quase toda a humanidade, com exceção aos que aceitaram, estão toda perdida. Mas o chamado está para todos, para eles. Basta aceitar. Olha, o que Jesus fez na cruz
Por que Jesus morreu na cruz? Por quê? É uma resposta e uma pergunta. Para expiar os pecados do mundo, de todo mundo. Olha, e deste modo, eles fizeram escândalo, escandalizaram, mostraram rejeição. E quando aceita ele, aí recebe o Espírito Santo para o poder dele em nossas vidas. Ora, depois fala, ele é sabedoria de Deus. Essa sabedoria concedeu um plano de salvação para os homens. A sabedoria do alto que veio a este mundo. E esta sabedoria de Deus, o poder de Deus, perdoa os pecados do seu filho. Deus não perdoa pecado de ninguém fora de Cristo, fora do filho dele. Quando nós pedimos perdão por meio de Jesus, ele não aceita nenhuma profissão de fé fora de Jesus. Eu aceito Jesus, mas confiando nas obras. Eu preciso ser batizado, descer as águas. Fora de Cristo. Descer as águas aí sem Cristo, continua perdido. Continua perdido. Então ele perdoou os homens culpados. E ao mesmo tempo justificou e glorificou tudo pela aceitação a Cristo. Então aqui, voltando aqui no 2 Coríntios, no versículo 15 de capítulo 2, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Se não tiver Cristo, você sabe o que está? O que é o contrário do perfume do bom cheiro? Está cheirando mal. Cheiro de perdição. Cheiro de enxofre. Cheiro do inferno. Cheiro de condenação de Satanás. Quem não tem Cristo cheira mal. Então refere-se ao que Cristo fez por nós na cruz, por amor na vida do homem. E os que rejeitam, os que se perdem, nós que se salvam, porque nós confiamos em Cristo Jesus. Nós não confiamos em nós. Jeremias disse, lá em capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem, no próprio homem, e faz da sua carne o braço e aparta o coração do Senhor. Olha, quem está confiando em obras, ele está confiando em homens. Quem está confiando em igreja, em pastor, em padre, seja lá o que for, ele está confiando em homem. E Jeremias, o profeta, diz, é maldito. É maldito. Estudamos isso esse dia na casa do irmão Luiz. Nós fomos lá essa semana. Maldito o homem. Então aqui, o cristão faz, e nós que se perdem, que falou que aqueles que rejeitam a Cristo, está no versículo 1,18. Não ia voltar lá, mas vamos ver lá. Versículo 1,18. Porque, versículo 1 de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha a diferença, a palavra da cruz. Ele fala, a mensagem da palavra da cruz é loucura para os que perecem.
As coisas espirituais, para aqueles que perecem, para aqueles que não conhecem Jesus, é loucura. É uma loucura você dizer para alguém que você está salvo. Não é loucura? Não acha isso loucura? Eu achava, irmãos, quando os primeiros da minha família que converteu, a irmã Dolores, a irmã Lázaro, Antônio Carlos, quando eles falavam que estavam salvos, isso para mim era uma loucura. Dizer que está salvo. Nós não conhecíamos só e frequentava era igreja, chamada de igreja porque era reunião. Então era loucura. Não entendia as coisas espirituais e não pode ser discernidas por pessoas não salvas. A pessoa não salva não discerne entre as coisas espirituais com as carnais. Para eles, como antes nós no passado, tinha que ser bom, tinha que ser caridoso, teria que fazer o bem. Isso. Ser religioso, pronto. Cumpre a obrigação. Não basta. Não basta. Mas para nós, aqui no versículo, que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Não é o poder de homem. Não é o poder da igreja. Por que não é o poder da igreja? Nós não estamos aqui, nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Agora nós, irmão, vamos contar nós reunidos, tirando os visitantes que não faz parte do corpo. Vamos ver. Acha que nós vamos reunir tudo, nós dar de mãos dadas? Nós estamos reunidos. Nós salva a pessoa. Estão confiando? Não salva, porque nós somos pecadores. Nós necessitamos dele para a nossa salvação. Nós pregamos o Salvador. Se ouvir aquilo que nós estamos pregando, que é essa palavra aqui, e crer, mas crer na palavra de Deus, é salvo. Então a cruz é o poder de Deus, porque é ali onde toda a dívida do pecado foi paga. E daí dado ao Espírito Santo para quem opera em nossas vidas, quem reside o poder e da liberdade de ação para poder operar em nossas vidas. Como disse lá em Efésios 1:3 também, 1:13, não precisa ir lá não, mas Efésios 1:13. Em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e no qual também tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Primeira pergunta, em quem vós estáis? Ele fala, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade? Então a gente vai ouvindo a palavra da verdade, vai ouvindo, e depois tem a pergunta, em quem você, qual é a decisão que você está? Em quem? Em Cristo ou está em você mesmo? Aqui corresponde à mensagem da cruz, que não fala lá em 1 Coríntios 1:18. O evangelho da vossa salvação, as boas novas, provida pela cruz, que Jesus pagou o nosso pecado. E no qual quem e qual? Cristo, o Filho de Deus, também tendo crido, não foi ele que usava muito esse versículo, esta passagem. Também tendo crido, creram no que Cristo fez por nós na cruz. Não somente uma oferta, porque quantos de séculos passados pregou isso? Usou o que nós estamos pregando, usando a Bíblia. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, porque foi Jesus, ele prometeu, feito possível pela cruz, comprado com o sangue, o 14, o qual, falando de Cristo, o qual, o Espírito Santo,
é um penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O Espírito Santo, olha, o qual é o penhor, foi um desembolso inicial. Cristo comprou a nossa alma, que nem eu falei, ele deu um desembolso, é o Espírito Santo. Quer dizer que na primeira vinda dele, ele veio e comprou. Ele salvou a nossa alma está salva. Então ele deu o Espírito Santo habitando no nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, é um penhor. Agora, o corpo ainda não está salvo. Na segunda vinda, quando ele vir, ele vai vir para salvar o corpo. Porque vem, o nosso espírito está nos céus, de todos remidos, ele vem buscar os corpos onde estiver. Se está na sepultura, no cemitério, se está no fundo do mar, se está onde for. Quantos mortos tem no mar que não foi achado? Aonde estiver, vem buscar os corpos. Então refere-se à ressurreição completa, a salvação completa na ressurreição. E Deus fará isso, irmãos. E é uma vitória que todo crente terá. Então aqui no versículo 15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, para aqueles que rejeitam a cruz. Então, como eu falei, o cristão é um bom perfume de Cristo. E o perdido não tem o bom perfume de Cristo. Ele tem cheiro de enxofre, de fogo, do inferno. É tudo isso. Então, para este, certamente, cheiro de morte. Morte para morte, morte espiritual, está morto espiritual. Aqueles que não aceitam Jesus. Morre se aceitar Jesus. Olha, é lamentável partir alguém desta vida sem Cristo, porque não tem mais solução. Não tem. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida, cheiro de vida, salvação e para a vida, vai embora. E para estas coisas, quem é idôneo, ele diz, a vida ela procede do Espírito e de Cristo. Ela procede, a vida espiritual procede da salvação do Espírito Santo, que vem de Cristo, que vem em nós. Então, refere-se ao Evangelho. E para estas coisas, quem é idôneo, ele diz, referindo-se ao Evangelho, que é tão poderoso para salvar da morte eterna, morte espiritual. Ele fala no 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Nós não somos falsificar a palavra de Deus. Facilitar a salvação. Pregar outra coisa além da cruz de Cristo. Toda vez que eu me lembro assim, eu falo, vocês só pregam a cruz. Assim eu guardasse todas as coisas que eu ouço, de bom, bem guardado como essa, quando o irmão Paulo disse que ele trabalhou com um rapaz, e o rapaz falou para ele, vocês só pregam a cruz de Cristo, a cruz. Em vez de pregar coisa leve, coisa macia, né? Coisas boas. Imagina, você só prega a cruz, a pessoa não quer vir mesmo. Não quer vir. Agora, antes, ele fala aqui no versículo 17, antes, final dele, falando de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, Deus, irmãos, Ele está lá nos céus.
Todos nós sabemos disso, mas o Espírito dele está aqui. Deus, ele observa todos os nossos esforços, se é que nós estamos fazendo alguns esforços. E ele observa também todos aqueles que estão fazendo os esforços errados, esforçando para conseguir a salvação. E nós esforçamos para lutar contra o pecado. Nós esforçamos para ser mais santificado, para adquirir mais recompensa, galardões. Nós esforçamos para que as pessoas venham para a igreja, convida, dá folhetos. Espero que venham. É isso. Então Deus está observando tudo. Os que estamos em Cristo e os que não estão em Cristo. De Deus não se esconde nada, nós escondemos dos outros, às vezes escondemos de nós mesmos, às vezes nós não queremos nem ver nós mesmos, o que nós pensamos, o que nós fazemos. Ele está vendo. Então aqui no versículo 4, dando um pulo para frente do capítulo 3, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por Cristo, a confiança que tem que ser por Ele. A confiança pessoal que Paulo tinha aqui, a qual foi designada por Deus, é a que Deus aceitará a sua obra. Deus aceita a sua obra quando nós confiamos em Deus por meio de Cristo. Não que, olha o 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas, Paulo fala assim, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nós não temos capacidade de pensar as coisas por nós mesmos, de fazer por nós mesmos. Não temos, de forma nenhuma. Então, Paulo tinha confiança de que era capaz por meio de Cristo, aos olhos de Deus. Então nós devemos, conseguimos fazer alguma coisa por meio de Cristo aos olhos de Deus. Deus está olhando. Se nós estamos trabalhando legitimamente ou não. Se estiver trabalhando em legítimo, não como Cristo, no meio, não direcionado à nossa fé em Cristo. O alvo é Cristo. E aí está os olhos de Deus. E que ninguém pode considerar-se capaz sem a ajuda de Deus. Ninguém. Lutar sozinho? Não. Por que lutar sozinho? Se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ele fala, e a nossa capacidade vem de Deus. Ele disse, o apóstolo Paulo, pode estar ou em Deus ou na gente mesmo. Se nós estamos em nós mesmos, então não estamos em Deus. Não pode estar em ambos. Eu estou em mim mesmo e estou em Deus. Eu estou confiando em Deus, mas confiando em mim também. Então, a confiança dessa é fraca, é falha. Se confiar em Deus, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus e aceitei Ele. Mas tenho que fazer a minha parte. Poxa, então está ofendendo a Deus e quem morreu na cruz, Filho, dizendo que Ele não pagou todos os pecados, Ele deixou algo para nós. Então nós temos que morrer um pouquinho na cruz. Ele morreu na cruz, não pagou tudo o suficiente. Então nós temos que morrer também aos poucos. Pagar aqui os pecados, pagar. Vai ficar pagando o resto da vida
aqui e na outra vida, e nunca vai se salvar. 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, ele disse, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que era a letra? Eu sei que tem algum que sabe. Quem não sabe o que ele está falando, o que é a letra? A letra é a lei. É a lei que é dada por Moisés. Foi Deus que deu para Moisés a lei. Então ele fala aqui, um novo testamento, não da letra, do Antigo Testamento da lei, da antiga lei de Moisés, mas do Espírito. O Espírito Santo, porque a letra mata, a lei condena, a lei não salva, a lei ela mostra o pecado. Quando a lei deparou com Jesus, imagina só, vinha todo mundo, ninguém guardava a lei perfeitamente, porque Deus é exigente. Por isso que ele sacrificava animais para pagar os pecados, para Deus aceitar. Eu queria confessar, então sacrificava animal. Quando chegou Jesus, quando ele falou, tudo está consumado, Jesus, ele cumpriu a lei, porque a lei, no ser humano, como Paulo diz, a lei lá em Romanos 8, a lei é enferma pela carne. A carne humana, o homem, deixa a lei fraca. A lei chega assim, não faça, você faz. Ela perde a força. Porque de quem ela está trabalhando, a lei está exigindo, a pessoa não consegue a lei, pronto, perdeu. A lei ficou enferma pela carne, ficou doente, enferma, quer dizer, ficou doente. Uma coisa de um doente, o que faz um doente? Ele não age, ele está enfermo, ele está doente. Agora, a lei, quando ela chegou em Jesus, no Cristo, no Filho de Deus, pelo contrário, ela não ficou enferma, foi diferente. Ela ficou sã, porque ela deparou com alguém que satisfez ela. Note bem, ela chegou em alguém, num homem que cumpriu ela. Aí ela não ficou enferma, ela deu. Pronto, aí ele tirou ela do meio de nós. Jesus tirou, pronto. Tinha que cumprir a lei, Deus deu a lei. Aí veio o filho dele, os homens, Adão logo no começo, Adão e Eva, tão facilmente, falando assim, né? Não aguentou ver algo, e o homem não aguenta ver algo que era proibido comer, pegar. Adão não aguentou. A lei ali já ponto. Aí a raça humana mergulhou tudo no pecado. Vamos dizer uma coisa de uma locomotiva, um trem. A máquina destralhou, caiu, aí os vagão todo. Pronto, foi tudo, porque está tudo ligado lá na máquina, na cabeça, na dianteira lá. Note bem, quando Adão fez isso, caiu, aí entrou o pecado no mundo. Pronto. E só estavam os dois, um casal, vocês imaginam só, não tinha mais ninguém. E entrou o pecado no mundo. Aí tudo que ia nascer, nascia tudo morto espiritualmente, porque eles morreram espiritualmente. Deus fez ele perfeito. Adão nunca foi criança, Adão nunca foi bebê, ele não nasceu de ninguém. Vocês imaginam os filhos de Adão e Eva não tiveram tio, não tiveram tia, porque Adão não tinha irmão e nem Eva. Só os dois. Aí depois, mas só que Deus já via todo, a raça humana toda, Deus sabia. Ele que fez o mundo. Então, vocês imaginam só. Então, por isso fala que a letra mata, refere-se à lei. O que unicamente a lei pode fazer é matar. Quem confia na lei, é a mesma coisa,
a pessoa vê meio disfarçado nisso. Ele não fala, não confio, não sou de guarda de lei, mas está confiando nas obras. Aí eu tenho que perseverar até o fim. Eu tenho aquela luta. Eu tenho que isso, aquilo outro. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, posso fazer aquilo. Nada. Nós cristãos, irmãos, quando eu falo, não é que eu estou ensinando a pessoa a pecar. Nós somos livres. Deus quer o cristão livre, que sirva a Ele com liberdade. Liberdade com amor. Que eu falei no início, não é vir na igreja, ou ontem, ou de manhã, não me lembro. Não é vir na igreja, eu falei, eu vou cumprir minha obrigação. Venha com amor, eu amo. Nós temos que amar. Se o amor a Cristo for bom, ele passa por cima de todo, não tem nada mais que supera. Se a gente tiver aquele amor, o nosso amor é falho. Qualquer coisa derruba. Então, nós temos que olhar bem para Cristo. Então, e aqui no versículo 9, fala, porque se o ministério da condenação foi glorioso, que é a lei de Moisés, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Olha a comparação que o apóstolo está falando aqui. Tudo isso devido ao que Cristo fez por nós na cruz. O qual fez possível para que o Espírito Santo fizesse coisas grandes dentro de nossas vidas, contanto que tenhamos nossa fé em Cristo. Mas os falsos ensinadores, tem muito por aí, tratavam de mesclar, juntar, unir a lei com a graça, o que não pode acontecer. Deus não aceita. Vamos mesclar a lei, a graça. Bonito. A graça de Jesus. A salvação pela graça. Então vamos pôr junto também, unir. Pelas obras junto. Parece tão bonito, né? Deus não aceita isso. Então, por isso aqui nós vemos. E o versículo 10. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não o foi, por causa desta excelente glória. Versículo 10. A glória da lei de Moisés não podia nem começar a comparar-se com a glória da nova aliança, do Novo Testamento, do novo convênio com Cristo. Não poderia. 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, quer dizer, a lei, muito mais é a glória o que permanece. Corresponde ao Evangelho de Cristo e para sempre. Está em Hebreus 13, 20. Nós vamos lá. Note bem, o que era transitório, a lei, aquilo é transitório, foi para a glória, quer dizer que a lei. Agora, muito mais a glória que permanece. Vamos ver se. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do testamento eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. O Deus de paz. Então aqui explica que Deus e o homem caído fizeram as pazes. E foi pelo que Jesus fez na cruz. Pelo que Jesus fez. Então declara o fato de que
este convênio é perfeito e não é transitório. Aquele era transitório. Uma coisa transitória é uma coisa que está passando. Passou. Ele não está passando. E este é perfeito, ele é eterno. Que tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ressuscitou. Jesus morreu, ele foi crucificado. Tiraram a vida de Jesus, disse lá em Isaías. Cortaram ele o tempo de vida, não deixaram ele viver, Isaías 53. Sepultou. Mas ele saiu lá dos mortos. Por isso que fala, ele fez as primícias dos que dormem, de tudo do Antigo Testamento, que estavam dormindo. E agora contando que os que já morreram do Novo Testamento estão dormindo em Cristo. Jesus fez a primícia, é o primeiro que saiu de lá da tumba. Ele não está lá. Sabe onde ele está? Nos céus e aqui. E o Espírito dele morando dentro de nós. Então é por isso que a única menção da ressurreição de Cristo nesta epístola aos Hebreus, e apresenta o único que morreu por nós, e a quem Deus levantou dentre os mortos. Então, agora o 12. Tendo, pois, tal esperança, a esperança, irmão, em primeiro lugar. Se você não tiver esperança, você não vive. Se você sai, deita hoje, tem esperança que vai levantar amanhã. Se você sai para trabalhar, tem esperança que vai voltar. Nós temos esperança, né? Vivemos através de esperança. Porque nós não vemos. Então, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, quer dizer, nós não anda com rodeios, irmão. Nós temos esperança. Agora, no versículo, eu marquei as coisas porque eu cheguei aqui, no capítulo 4, versículo 7. Ora, temos, porém, este tesouro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, irmão. Olha bem, temos, porém, este tesouro, um tesouro que nós temos, é a luz do Evangelho em nossas vidas. Temos esse tesouro em vasos de barro. O que é vaso? Quem é esse vaso de barro aqui? Nosso corpo. Um vaso de barro tem que ter cuidado, que ele que quebra fácil. Então, nosso corpo é um vaso de barro, ele é sensível. O homem não é nada mais que um vasilhame de barro, frágil e humilde, mas mora o Espírito Santo nesse vaso de barro. Temos a salvação e a vida eterna, uma vida vitoriosa que somente por meio e através do que Cristo fez na cruz. E tudo por Cristo e nada de nós, nada. A nossa fé, irmãos, é Deus que nos dá. O Espírito trabalha nos nossos corações antes e vai ficar batendo. Vai batendo. Até nisso, irmãos, tudo pertence a Ele. Ao 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Eu gosto muito dessa passagem aqui, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Sempre tendo vitória. Porque só nem viver passa de 1 minuto e uma vitória, está vivo. Perplexos, mas não desanimados. Olha bem. A gente às vezes fica perplexo. Você fica assustado. Você fica admirado. Você fica surpreso. Mas não desanimados. Nunca estamos completamente
desorientado. Nunca. Ele fala assim no 9: perseguidos, mas não desamparados. Nós somos perseguidos pelas coisas do mundo. Nós somos perseguidos pelo inimigo, pelas coisas, a atração do mundo. E quanto mais jovem, mais perseguido é. O jovem tem perseguido muito de paixão, infames, muitas coisas. Mas não desamparados. Perseguido, mas não apanhados. Quer dizer, perseguido, mas não agarrou, não amarrado, preso na escravidão. Perseguindo porque vem perseguindo, mas você está andando, nós estamos indo para frente. Abatidos, mas não destruídos. Que às vezes derrubados, mas não eliminados. É uma coisa de um atleta, cai, mas levanta. Então, caímos. Pedro não caiu, levantou. Agora some, cai e fica caído. Então aí ele foi destruído. Às vezes derrubado. Satanás, às vezes, Jesus não permitiu, falou para Pedro, que Satanás queria cirandar Pedro, mas rogou ele. E às vezes Deus dá umas peneiradas. Olha o 10. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Agora é plural. Então refere-se que a vitória que temos através de Cristo, por ele ter morrido na cruz, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, vivendo uma vida de ressurreição. Você sabe o que é a vida de viver uma vida de ressurreição? Uma vida que você nasceu de novo, um novo nascimento. Viver na vida de ressurreição. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Que se não estiver buscando as coisas que são de cima, só buscando as coisas que são de terra, então não ressuscitou com Cristo, então está morto. Está morto nos pecados. Como é que vai buscar? Chegou uma hora de servir a Deus. Não, eu vou buscar as coisas dessa vida. Não. Para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, se nós vivemos vida de ressurreição, ao entender que fomos comprometidos junto com Cristo, nós temos um compromisso. Voluntário, mas temos um compromisso. Como é que nós faz parte do corpo de Cristo? Eu não quero que o compromisso. Eu quero só falar para você fazer parte da igreja. Fazer parte, eu não quero ter um compromisso com a igreja. Deve ter um compromisso de estar presente nos cultos. Cristo em nós mesmos, na semelhança da sua morte. Assim, 11 para nós parar, 11 até no 12. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então, o Espírito Santo nos entrega a morte de Cristo e nos garante os benefícios do Calvário. Romanos 6, 3, 5. Para que a vida de Jesus manifeste, ela mostra na nossa carne. Temos vitória sempre que teremos fé em Jesus Cristo, como ele garante a vida em Cristo. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. A morte que Paulo se refere aqui corresponde à morte de Cristo. Em nós opera a morte de Cristo. Nós morremos com Cristo. Quer dizer, Cristo no Calvário. E os seus benefícios que são representados em sua vida. Ele pregou isto mesmo aos outros, o qual conduziu a vida para a vida eterna. Então vamos ficar da onde nós começamos, no capítulo 2, né? Capítulo 2. Nós começamos no capítulo 2, nem a lembro mais.
marcado que tanto. Então nós ficamos assim, devemos ter o cheiro de Cristo. Cheiro, não cheiro de vida, não cheiro de morte. Onde nós andamos, vê que tem Cristo. Escuta, ouça o que ouvir. Deixa. Os irmãos, nós não podemos dar assim atenção às coisas que não ouvimos. Se eu for dar ouvidos, como é que vem? A gente desanima. Não pode dar ouvidos às críticas que faz. Quando é crítica boa, amém. Quando é crítica ruim, deixa de lado. Não pode deixar que as críticas nos derrubam, nos desanimam. Amém?